hacer antes que nada es agradecerte por haber aceptado nuestra invitación. De verdad que estamos súper felices de tenerte con nosotros, súper contentos de que nos hables sobre interseccionalidad, de que nos hables sobre feminismo latinoamericano, feminismo negro. Entonces, pues bienvenida a Colombia desde la distancia, desde la virtualidad, bienvenida a la Universidad de los Andes. Y entonces, si te parece, creo que tengo problemas como de internet otra vez. Bueno, pero ahora creo que ya volví. Ustedes me van diciendo si me congelo. Si les parece, entonces, más o menos el orden del día, la agenda es que le damos primero la palabra a Juan Antonio, a Camila y a Paulina, que son el grupo organizador, que hace una presentación tuya. Después ellos te dan la palabra a ti, Flavia, y después pues ellos organizan, pero más o menos la idea es que abramos la discusión o la conversación más bien al resto de la audiencia. Entonces, otra vez, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación y súper bienvenida. Entonces, Listo. Camila, Paulina. Entonces, hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo encargado de liderar este conversatorio y primero pues quería saludarte, Flavia, ¿cómo estás? Y quería preguntarte cómo te sientes al acompañarnos en este conversatorio, cuáles son tus expectativas. Olá, Camila, muchas gracias por esta presentación. Eric, também, muitas gracias. Perdão, pero hablo em portunhol. Estou muito contenta, muito contenta. É uma experiência muito interessante, porque ano passado estive também com uma professora em Equador. A experiência foi muito boa, muito rica, e penso que esta também. Muitas graças, Camila. Ay, qué bueno. Y bueno, para contarles un poco a nuestros compañeros y compañeras de quién eres tú, Flavia es una investigadora sobre género y raza, es doctora de la Universidad de Sao Paulo, licenciada en Ciencias Sociales, también con maestría en Sociología, y durante su doctorado también fue estudiante de investigación, colaboradora visitante en la Universidad de Princeton, fue miembro de la Facultad de la Universidad Federal de Guayas. Actualmente es profesora adjunta de la Universidad Federal Fluminense, coordinadora adjunta de la carrera de grado en Ciencias Sociales también de esa universidad, y ha hecho parte de múltiples grupos de estudios e investigación alrededor del tema racial y de género. También hace parte del Comité Científico Latinoamericano Antirracismo Era Postracial y el proyecto Raza y Ciudadanía en América, y es parte de Voces del Genocidio Juvenil Negro. O sea, tiene un recorrido bastante amplio y como súper profundo en estos temas, en verdad, envidiable. Y a nivel general, pues Flavia tiene experiencia en el campo de sociología política, cultura, incluye temas de acción colectiva, teorías interseccionales, relaciones de raza, género, educación y políticas de acción afirmativa. Entonces, bueno, antes de empezar, queremos también saber más sobre esa mujer detrás de la investigadora. Entonces, queríamos empezar con esta pregunta un poco más personal, antes de cualquier académica. ¿Qué te inspira o te inspiró a investigar y a hacer lo que hoy en día haces? Esta é uma questão muito cara, porque é muito difícil dizer qual momento, e que causa, que razão. É muito complicado, porque tem tantas coisas e estamos o tempo todo pensando, repensando e alterando. Penso que quando ingressei na Universidade de São Paulo, no início do século XXI, neste momento, as questões sobre racismo no mundo eram muito importantes, especialmente porque a conferência de Durban era um evento muito forte em todo o mundo, especialmente em América Latina e Brasil.
e todo mundo falava sobre racismo, sobre políticas públicas para as populações negras indígenas também, sobre a reparação, estes temas, e também sobre intelectualidade negra, indígena. Então, neste momento cultural, político, em Brasil, em América Latina também, eu comecei meus estudos sobre este tema, estas questões, porque não tinha estes temas antes em minha vida, em minha família, ou mesmo em outros momentos da minha vida. Penso que a universidade tinha este clima intelectual com pesquisas muito profundas sobre temas que eram muito periféricos, muito não eram tão importantes, mas naquele momento estes temas estavam crescendo, estavam mais fortes. Ok, ok, muchas gracias, Flavia. Y ahora pasaré la palabra a mi compañero Juan Antonio. Bueno, hola Flavia, ¿cómo estás? Y hola a todos mis compañeros y compañeras. Bueno, antes de como darle ya como inicio un poco al conversatorio, queríamos como preguntarte a Flavia, como de pronto de qué forma te gustaría como direccionar un poquito la conversación, porque nosotros, digamos, tenemos unas preguntas que nos gustaría saber en algún momento de la conversación, pero ya dependerá de ti si prefieres que las hagamos al final o si quieres que empecemos con eso y ahí podemos ir direccionando de pronto la conversación como la quieras llevar. Son unas preguntas un poquito como de tu contexto personal, tanto como el contexto social que te ha llevado a, pues, a donde estás hoy en día. Entonces, no sé, pues ahí sí, digamos, es como preguntarte cómo preferirías que lleváramos el conversatorio. Sí, tú puedes, Juan, comunicar interacciones más interesantes, ¿no? Ok, entonces si quieres empezamos con unas preguntitas, que también sería chévere que nuestros compañeros y compañeras si tienen alguna duda, si quieren decirle algo a Flavia o algo, sería chévere también que participen, porque como lo dijo Erich al principio pues de la sesión, lo chévere es que podamos hacer como un conversatorio. Entonces, bueno, pues son 5 preguntitas nomás. Igual si, pues ahí nos iremos direccionando por diferentes lados, yo creo. La primera pregunta es, ¿considera que desde que inició sus estudios ha cambiado la percepción de su contexto personal, incluso de sus modelos a seguir? Sí, sí, Juan. ¿Tú puedes repetir esta cuestión, por favor? Sí. Que mi internet cambió un poquito. Sí, claro, Flavia, no pasa nada. Mira. La pregunta era, ¿considera que desde que inició sus estudios ha cambiado la percepción de su contexto personal, incluso de sus modelos a seguir? Sí, 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 es muy interesante porque neste começo de meus estudos, as questões raciais eram muito importantes em las investigações em sociologia, sociologia histórica, sociologia das relações raciais, pero la questão de género era outro campo de investigação, então tu podias encontrar os grupos distintos, estes hablam sobre las mujeres, los LGBTs, outras questões de sexualidade, e este grupo habla sobre os povos negros, e outro grupo habla sobre indígenas. Então, neste momento, neste princípio de las investigações, los estudos e investigadores estavam muito apartados, muito distantes. Penso que nestes momentos passaram muitas coisas e muitas investigações sobre esta temática foram avançando, especialmente os movimentos sociais muito influentes em la universidade, em las interações entre investigadores, militantes, ativistas, as organizações também.
todo este contexto de interação e de tensão e conflitos, porque não se passou nada muito solamente em la discussão, muitos grupos se romperam, muitas discussões teóricas, metodológicas, e também sobre campos, sobre os empíricos. Estas discussões, estas rupturas, esses debates foram muito importantes para os desenvolvimentos e mudanças na concepção de las investigações em Brasil, em minha experiência também. Acá tenemos una pregunta en el chat de cómo ha cambiado eso. Sí, sí. La primeira posição minha e de outros eram de tentar articular questões que estavam muito apartadas, muito distantes, como se falamos sobre isto aqui, agora falaremos sobre outros. Na prática e nas experiências concretas, estas questões estavam todas muito emaranhadas, muito conectadas, interseccionadas. E nossas investigações desenvolveram no sentido de trabalhar estas conexões entre os indígenas, negros, mulheres negras, mulheres indígenas, e tudo que se passa em conexão com estas experiências raciais, porque todos esses são experiências também raciais, étnicas, e também a questão de gênero se atravessa nestas realidades indígenas e também não indígenas, e não negras e não negras em país. Então, penso que este debate influenciou muito minhas pesquisas, não são somente minhas, no sentido de buscar metodologias e epistemologias que fossem capazes de entender, de ajudar a compreender esta realidade social tão complexa, tão emaranhada em Brasil, em América Latina também. Ok. Yo tenía una pregunta muy puntual, digamos, al leer todos esos temas que tú has tratado, ¿nos podrías explicar de qué trata esta frase? Porque la leí tal cual en tu currículum. Acciones afirmativas en la enseñanza superior y políticas de permanencia. Yo quisiera saber esos temas también, cómo se relacionan con el género y la raza. Sí. Muitas graças. Este é tema histórico muito importante em Brasil, em outros países também, em mundo como Índia, Estados Unidos, África do Sul também. Ações afirmativas são experiências medidas muito importantes no século XX inteiro, em muitos países no mundo. Em Brasil, isto é importante a partir de início do século, a partir da Conferência de Durban, em 2001. Então, a partir deste momento, movimentos sociais e governos, e também as universidades, principalmente as universidades, trabalharam para que a desigualdade racial pudessem ser menores. Então, pensaram modelos de inclusão de grupos como estudantes pobres, como estudantes de escolas públicas. Em Brasil, os estudantes de escolas públicas são
maioria de pessoas pobres, negras, indígenas também. E as pessoas que têm dinheiro, as classes plata, a classe média, as elites, estes grupos pagam para estudar. Então, as privadas, instituições privadas, escolares, são muito importantes para as reproduções de classes em Brasil. Então, as ações afirmativas em Brasil são políticas de classes e de raça também. São essa combinação de grupos pobres, que não têm plata para escolas melhores, e também nunca entrariam na universidade, porque as universidades são públicas, pero muito competitivas, muito importantes, muito relevantes em la reprodução de classes também. Então, se tu papá é médico, tu filho também será médico, se o engenheiro, estas coisas. E são as universidades públicas, mas como se diz, são universidades em que a pesquisa acontece em las públicas e las privadas não tem pesquisa, não tem investigações em muitas áreas exatas, humanidade e outras biológicas e outras investigações em muitas áreas acadêmicas. Então, tínhamos uma situação muito complicada na realidade brasileira, que é um paradoxo em que as pessoas pobres estudavam em escolas públicas até a escola básica pública, e se quisesse fazer um ensino superior, ingressavam em instituições privadas, tinham que pagar para estudar. As pessoas ricas ou as classes médias estudavam em escolas privadas, pagavam para estudar na escola básica e ingressavam em instituições públicas em ensino superior. Era uma situação muito, muito complicada, porque as classes médias poderiam pagar instituições privadas, pero estudavam em instituições públicas. As ações afirmativas tiveram este papel muito interessante, que foi de fazer uma combinação de raça e classe, ingressando um contingente de pessoas negras, indígenas, pero são pessoas de classes pobres como estudantes de escolas públicas em Brasil. Então, temos esta política que era inicialmente em algumas instituições somente, pero em uma década, todo o país tem uma política de ação afirmativa, e hoje temos uma transformação muito radical em la composição de estudantes em las universidades. Hoje podemos falar que temos, em muitos casos, como em las instituições federais em Brasil, temos quase que 50%, metade de los estudantes em graduação são de escolas públicas, são pessoas de classes populares, e uma parte são pessoas negras, e a população indígena em Brasil é muito pequena. Não sei se tu sabes, Camila, pero a população indígena é como 0,5% da população de todo o país. É uma população muito diminuta, enquanto que a população negra são 56% da população. Então, a população negra é a maior população, que se falamos
pardos e pretos, estes grupos, pardos e pretos, como mestiços e pretos, são negros em Brasil, afrodescendentes, como afrodescendentes, afrocolombianos, afro-brasileiros, são pretos e pardos. E então, estes grupos são as maiorias populacionais e são muito afetados positivamente pelas ações afirmativas em las universidades. Hoje, só um minutinho, em Brasil há também uma política de ação afirmativa em las carreiras profissionais de los estados, que falamos sobre serviço público. Hoje temos também ações afirmativas, que são reservas de vagas para pessoas pretas e pardas, negras, em las carreiras federales em país. Listo. Perfecto. Tenemos una pregunta en el chat, Flavia, y esta la hace Eric, y él pregunta que si hubo universidades privadas involucradas en estos programas de acciones afirmativas, y si no las hubo, ¿por qué? Las universidades privadas, há muitas classes de universidades privadas em Brasil. Tu podes, a primeira questão, em Brasil, o sistema universitário é dividido em públicas e privadas, sendo que privados correspondem a 70% de todo o ensino superior em Brasil e os públicos solamente 30%. Em geral, as instituições públicas são mais importantes, são mais fortes academicamente. Pero tu podes encontrar algumas poucas instituições privadas muito importantes, como as confessionais, as PUCs, universidades católicas, são muito fortes em Brasil, são muito ricas, são muito influentes, e muitas pessoas de classes médias estudam nestas instituições, são caras, e tu podes encontrar algum tipo de política de inclusão nestas instituições, especialmente, não falamos ações afirmativas, pero são políticas de bolsas, como paga menos, tu pagas metade, tu pagas não pagas nada, e tu podes encontrar situações assim, como penso que tu, Paulina, deve ter ouvido falar de Marielle Franco, que é uma vereadora assassinada em Brasília, etc. Esta mulher, esta jovem, viveu em uma instituição assim, ela tinha uma bolsa de estudos, estudou numa universidade confessional em Rio de Janeiro. Então, é possível falar em políticas de inclusão em instituições privadas muito importantes, como católicas, confessionais, e também um tipo muito interessante, não sei se tu sabes, que é Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição muito importante de economia, muito influente na produção de estudos de administração pública, economia, história também em Brasil, e esta é uma instituição muito rica, muito poderosa, e hoje é possível encontrar políticas, medidas institucionais para inclusão de pessoas negras, mas não muito expressivo. É interessante porque estas ações são muito pontuais, importantes, são muito importantes, mas muito pontuais, episódicas, e não mudam a estrutura de desigualdade, como as públicas, como as legislações federais em Brasil, e a inclusão de pessoas negras e
pobres em instituições públicas. É interessante falar também porque durante os governos de PT, de Dilma, especialmente de Lula, o ministro da Educação, que foi meu professor, Haddad, este professor, este ministro, pensou uma política de inclusão em instituições privadas em Brasil, para a correção das desigualdades e para que pessoas pobres pudessem estudar com bolsas, com becas. Então, esta experiência foi muito rica, é uma experiência de 2004, os governos pagavam as becas para as instituições privadas e pessoas pobres e negras também poderiam estudar. Este programa muito interessante se chamou ProUni, que é um programa de inclusão de pessoas pobres e negras em ensino superior. Este programa não era para públicas, solamente para privadas, porque eram becas. O Estado pagava para as instituições privadas garantir vagas para pessoas pobres de escolas públicas e pessoas negras. Ok. A nosotros nos surgía una pregunta y es tu opinión frente a este debate que se da por las cuotas. Digamos, existen las cuotas que son para guardar esas vagas, como pues, se dice en portugués, para las personas negras, indígenas, y digamos, vemos que se ha dado un problema y es que gente que no pertenece a esas comunidades se autodeclara negro o indígena para poder hacer, pues, o sea, ser beneficiado de esas bolsas o de esas becas. ¿Tú cómo crees que sea ese debate entre, o sea, tener reservado ese derecho a entrar en educación, esa ayuda, cuando es con ayuda y guardar ese espacio o por privilegio, ¿sí? Como esa dualidad entre privilegio y también, sí, bueno, creo que me entendí, no sé cómo explicarlo. Sim, Camila. Sim, Camila, muito clara. É interessante porque o debate sobre cotas em Brasil foi muito caliente, muito complicado. Muitas pessoas romperam relações personais, grupos políticos, carreiras acadêmicas foram interrompidas. É uma questão muito como uma ferida muito dura na realidade brasileira. Então, o Brasil se dividiu em dois, de um lado, as pessoas que defendiam as ações afirmativas e do outro, as pessoas que não defendiam porque pensavam que o mérito era mais importante e que não se podia pensar uma inclusão de pessoas que não estavam preparadas para ingressar em las instituições públicas, que eram como uma joia, como uma preciosidade da nação. Então, era como se mexessem numa preciosidade, numa pedra preciosa que são as instituições educacionais públicas, muito competitivas, muito importantes para as reproduções de classes. Então, este debate foi muito caro, muito importante, e neste momento, as discussões sobre privilégios brancos, privilégios de pessoas de classes altas, médias, estavam neste debate também, e eles perderam esta discussão naquele momento porque as organizações sociais, as universidades e outros grupos também internacionais apoiaram muito as políticas de ações afirmativas, criando condições e também incentivos. O governo
Lula e Haddad, que era o ministro da Educação naquele contexto, criou condições de investimento em instituições universitárias públicas para que elas desenvolvessem políticas inclusivas. Então, se tua universidade investisse em políticas inclusivas, tu ganhavas mais verba, tu ganhavas mais plata para seu desenvolvimento, sua universidade. Então, esta barganha entre governo federal e as instituições foi importante também para essa expansão de vagas reservadas para pessoas negras e indígenas e também de escolas públicas. É interessante porque tu hablas sobre se estas pessoas que se autodeclaram indígenas, pretas, pardas, é interessante porque lá o primeiro critério para ingressar em universidade pública por cotas o diploma de escolas básicas públicas. Se tu não estudou em escolas públicas, não tem acesso a reservas de vagas. Esta é a primeira condição. Estudou em instituições públicas. Tu és pobre, então estudou. Então, esta é a condição. Se tu tens o diploma, ok, tu podes. Se não tem, não podes, indeferido. E a questão da autodeclaração é personal. Cada persona pode falar, sou preta, parda, indígena. Esto é a condição central. Pero nos últimos anos, os movimentos sociais, coletivos, indígenas, quilombolas também, quilombolas, parênteses, é tipo específico de negritude em Brasil, que é como palenques em Colômbia, são comunidades rurais em Brasil, e são uma população pequena como os indígenas em Brasil. Como uma população, não se tem censo sobre o tamanho desta população no país inteiro, mas são comunidades rurais, em sua maioria, e são muito importantes também em políticas e ações afirmativas, porque temos políticas para populações quilombolas e indígenas também. Então, a autoclassificação é a primeira condição, e na segunda, há uma conferência como uma comissão de verificação, de aferição de seu pertencimento étnico-racial. Então, em passado, havia muitas fraudes, eu não sei como se habla em espanhol, fraudes, é a mesma? Sim. Fraudes, especialmente em cursos muito competitivos, como medicina, advocacia, direito. Então, muitas pessoas falavam, eu sou negra, minha abuelita é negra, eu também, etc. Então, houve muitas denúncias sobre estes casos. Sou indígena, sou de uma comunidade, minha ascendência é indígena. Pero há uma discussão muito forte em Brasil hoje sobre estas classificações que são de ascendência e as classificações que são fenotípicas. Este é um debate muito importante. Muitas comissões exigem de los candidatos documentação. Se tu és indígena, qual é sua etnia? Qual o lugar onde vens, mostra-me uma carta, uma declaração desta comunidade, etc. Então, vocês têm uma verificação das informações, porque há, sim, casos de fraudes, e não são muito grandes, mas são relevantes em cursos muito competitivos, como medicina, engenharias e outras. Bueno, Fabia, muchísimas gracias por ese panorama un poco de lo que pasa en Brasil. Acá en Colombia, si no hace un debate, podemos ver que hay puntos de conexión y también casos que se ven acá sobre las cuotas y demás, pero nos gustaría pues saber un poquito más de tu posición al respecto.
¿crees que estas cuotas o estos puestos para las minorías étnicas, raciales, son necesarias tanto en la educación como en aspectos de participación política? ¿O cómo sería una forma apropiada desde el género y la interseccionalidad, digamos, dar lugar para la participación y la diversidad? Paulina, esta questão é muito interessante porque as políticas de inclusão são têm histórias muito diferentes. Por exemplo, em Brasil, as cotas para mulheres é muito importante, como para os partidos políticos, lá ingresso em candidaturas de pessoas, de mulheres, solamente mulheres, não sobre questões raciais ou indígenas. Esta discussão sobre cotas em política, inicialmente, era uma questão exclusivamente de gênero, solamente gênero. O feminismo brasileiro reivindicou a inclusão de mulheres na política institucional. Então, em Brasil, se desenvolveu políticas inclusivas, especialmente obrigando os partidos, as siglas, as agremiações, para que estas pudessem incluir as mulheres, porque havia uma subrepresentação de mulheres na política em Brasil. E em Brasil, a subrepresentação de mulheres é muito agressiva, muito larga, muito grande, muito grande. É uma subrepresentação, uma das mais grandes de América Latina. Nós somos muito pouco representadas enquanto mulheres. Então, essas políticas de subrepresentação começou numa discussão sobre minorias representativas, mas não são minorias demográficas. É muito importante esta distinção, porque as mulheres em Brasil são maiorias, não são minorias demográficas, são minorias em política, em parlamento, em executivo do país. Então, a reservação de 30% é a relação hoje em Brasil. Os partidos têm que reservar em las candidaturas. Não são assentos, é muito importante este ponto, não são assentos em parlamento, não se há reservado uma vaga em parlamento brasileiro, é reservada a participação em los partidos, em las eleições, em que as mulheres são 30% em todos os partidos, pero há um filtro em las eleições e as mulheres continuam sendo subrepresentadas em la política hoje. Então, se tu podes encontrar hoje no Brasil solamente 15% de mulheres em parlamento brasileiro, 15%. É muito pouco mesmo, muito pouco. Outra questão interessante de política de inclusão na política institucional para mulheres é a destinação de verba, de recursos econômicos em las campanhas. E também sobre tempo de televisão, tempo de exibição em las campanhas. Então, as mulheres também têm garantido tempo de televisão, têm garantido também 30% do fundo eleitoral, que hoje em Brasil é público. Antes era privado, hoje o fundo para as eleições são públicos. Então, 30% deste valor são destinados às mulheres. Isso foi muito importante porque houve um pequenino crescimento de representação, mas não foi muito expressivo, não foi capaz de criar uma ampliação expressiva de mulheres em la política. Então, na política, a história de inclusão é feminina, interessante, porque a política de inclusão, de cotas, a discussão sobre cotas é feminina e não é mulheres, e não sobre as questões raciais. Em la última eleição, neste pleito 2020, os movimentos sociais, representações negras, fizeram uma petição para que houvesse algum tipo
de inclusão negra também. Cresceu neste momento em Brasil um debate sobre ações afirmativas em la política, porque a representação de mulheres, de negros também é muito pequena. É interessante porque as mulheres são menores, de todas as mulheres são menos representadas. Em lo segundo grupo são os negros também. Então, esta discussão foi muito interessante porque não se tem cotas para negros, mas se tem alguns tipos de incentivos, por exemplo, a televisão, uma destinação proporcional para negros, algum recurso econômico também, a destinação de fundo eleitoral proporcional, não há uma fixação como as mulheres têm 30%, mas os negros não são uma determinação de um percentual, é proporcional às candidaturas. Então, há este incentivo econômico, incentivo televisivo, comunicacional também para inclusão. Houve um crescimento interessante nas últimas eleições de representações de pessoas negras e também indígenas, é muito interessante porque cresceu a representação indígena em pequenitos municípios, especialmente em municípios com populações indígenas expressivas, como, por exemplo, o estado de Amazonas, a Amazônia brasileira. Então, tem este crescimento de representação indígena, há um crescimento de representação de mulheres indígenas também na política institucional municipal, como parlamentares, como vereadoras. Então, é um ponto interessante. Houve um crescimento também interessante das populações quilombolas, rurais, em pequenos municípios com 10 mil, 30 mil habitantes. São pequenitos municípios em estados como Goiás, que é centro do Brasil, ou também em estados do Nordeste brasileiro, também um crescimento de populações quilombolas em la política institucional. Isso é muito positivo, um crescimento e uma participação muito interessante. Então, na política, a história da inclusão é uma história especial, diferente da política do ensino superior brasileiro, que não havia inclusão para mulheres. Isso é muito interessante. Por que não há inclusão para mulheres na política educacional? Porque as mulheres em Brasil fizeram uma reversão de gênero em la década de 90. Em 1990, a participação feminina em las instituições universitárias já eram grande, como mais que 50% das mulheres em las universidades brasileiras. Então, não havia necessidade de uma política de inclusão para mulheres no ensino superior. Então, entretanto, é interessante porque as mulheres indígenas e as mulheres negras não entraram com as mulheres em geral, e solamente com as cotas para a população negra e indígena, as mulheres indígenas ingressaram nas instituições universitárias. Então, gênero é uma categoria muito interessante da questão interseccional. Nestes dois exemplos, tu podes ver, tu podes pensar uma política de gênero, pero esta política pode não atingir mulheres indígenas e mulheres negras. Tu podes pensar uma política racial e esta política pode influenciar, pode incluir indígenas, mulheres indígenas, mulheres negras. Então, a interseccionalidade é muito sutil, é muito interessante, porque tu tem que mirar as situações concretas, as situações históricas, as desigualdades, a natureza das desigualdades. Não se pode falar a interseccionalidade com uma abstração,
com uma ideia muito interessante, então temos interseccionalidade, então podemos reduzir as desigualdades. Não, precisamos estudar com muita clareza as histórias das desigualdades de grupos especiais e quais são as medidas eficazes, mais importantes, para enfrentar aquele tipo de desigualdades. Pode ser que tu encontres um caso em que mulheres negras, indígenas, são igualmente beneficiadas, pode ser que as desigualdades persistem neste grupo, intragrupo, como no interior de los grupos. Então, isso é importante. Finalmente, sobre o mercado de trabalho. É também uma história completamente diferente. Educação é uma história, a política é uma história, o mercado é uma história também muito diferente. Interessante porque se tu estudas a história da Índia, as ações afirmativas são importantes em mercado laboral desde a independência. Se há uma discussão sobre inclusões de grupos de castas inferiores em mercado de trabalho em Índia. Quando tu pensa o caso brasileiro, as políticas de ações afirmativas para grupos sociais subordinados ou grupos sociais discriminados, historicamente discriminados, são primeiramente a educação que se abriu como espaço de inclusão. No mercado de trabalho, ninguém falava sobre. E é interessante fazer esta questão, porque o mercado de trabalho não foi, a dimensão laboral não foi a questão central para ações afirmativas em Brasil. E eu penso que a questão do neoliberalismo, como se estava em Brasil e naquele contexto de discussão internacional sobre ações afirmativas, são muito importantes para entender por que a questão laboral não foi tão forte, porque o índice de desemprego em Brasil era muito largo, e também a política privatista de governo, de Estado mínimo, de uma situação de precarização do trabalho em décadas de 90, especialmente, quando o debate de ações afirmativas era muito forte. Então, o Brasil vinha numa situação de neoliberalismo muito forte, muito expressiva, de privatização, de desemprego, de condições estruturais contra a gente trabalhadora, e que este debate sobre ações afirmativas não havia espaço para discutir políticas de inclusões, porque todos precisavam trabalhar, inclusive pessoas brancas, negras, enfim. Outro ponto muito importante para entender a questão em Brasil é que o mercado informal é muito largo, muito largo. 40% do mercado laboral em Brasil é informal. Isso é muito importante para entender a experiência laboral em país, porque se habla em inclusão, sendo que a população está muito majoritariamente em trabalho precário, não há vínculo, não há direitos, há uma discussão sobre empreendedorismo, cada um é uma pessoa com sua próprio negócio, negócios precários, muito frágeis, enfim. Estas questões são importantes para entender por que as ações afirmativas não se ingressou no mercado laboral em Brasil. Pero a política ingressou no serviço público, porque em Brasil também o serviço público é muito expressivo e há uma hierarquização muito forte nestes espaços. Tu podes encontrar, por exemplo, pessoas negras em las bases do serviço público, como
faxineiros, como guardas, escrivientes, pero não há diplomata negro, não há uma pessoa em grandes cargos executivos, etc. Então, a discussão sobre ações afirmativas foi, para mim, é uma discussão em mercado laboral, foi uma questão muito interessante, porque foi uma questão vertical sobre os empregos públicos, onde há estabilidade, onde há forte rigidez de classes também. Por exemplo, o judiciário em Brasil é como uma casta muito forte, muito rígida, em que a população, que são os juízes, diplomatas, estas pessoas são quase que exclusivamente brancas. Não há uma pessoa indígena que possa ser diplomata em Brasil hoje. Então, são problemas muito caros, a discussão sobre mercado laboral e o debate sobre inclusão se passou em sistema público e não no sistema privado. No sistema privado, muito recentemente, as instituições passaram a fazer uma discussão sobre trainees negros, como uma inclusão de formação em grandes empresas comerciais, de setor terciário. Então, há uma discussão sobre precisamos falar sobre questões do racismo institucional em las empresas, as diversidades. Há selo que se chama selo de igualdade racial. Então, as empresas, assim como marketing, precisamos de inclusão. Não, precisamos de inclusão, vamos contratar aqui, colocar uma carreira. Então, há debate privado, que solamente as instituições privadas criaram discurso sobre a igualdade, pensaram também em medidas elas mesmas, sem nenhuma intervenção estatal. Então, há este movimento em las corporações nacionais e internacionais também em Brasil. Bueno, Fabia, muchísimas gracias por toda esa contextualización sobre la participación y la inclusión en Brasil, digamos también por introducir el tema de la informalidad. Acá en Colombia también es un tema de debate para temas de género, raza, la informalidad y cómo las mujeres son una de las que, digamos, más viven en la informalidad. También acá en Colombia hay unas leyes de cuotas donde el 30% de los cargos tienen que ser mujeres quienes los ocupan, pero digamos tampoco hay esa diferenciación entre mujeres indígenas o diferentes etnias que también nos ponen en un debate de qué clase de mujeres están y bueno, cómo estamos siendo representadas. Sin embargo, acá en el chat hay dos preguntas puntuales que me gustaría hacerte antes de pasar con el siguiente tema, y es que sobre el tema de género y también, digamos, las cuotas, ¿crees que hay una relación con los supuestos sobre una democracia racial en América Latina? Sim, é muito interessante esta questão, porque a democracia racial é tema muito caro em toda a América Latina. Em México, por exemplo, há uma ideia de raça cósmica com um grupo especial. A informalidade em Colômbia é muito alta, estou lendo aqui também, interessante. Então, o tema da democracia racial é muito caro em toda a América Latina. Em Brasil, esta ideia surgiu em anos 30, com o governo Vargas, que foi um estadista, havia uma política de inclusão do trabalhador nacional em mercado laboral, enfim. Então, essa ideia de que somos uma nação, somos todos mestiços, é muito importante, porque ela se difundiu com Gilberto Freire, um grande intelectual pernambucano, no Nordeste brasileiro, que teve bastante influência, não somente em Brasil, também em Portugal, em vários países da África, lusotropical, como se falava naquele contexto, e também em
outros países latino-americanos com debates sobre este tema, em Cuba, por exemplo, e em outros países também. Democracia racial mudou muito estes tempos, temos um contexto em todo o 20, democracia racial é muito cara, muito importante. E se falava muito sobre racismo cordial como uma espécie muito fina, muito sutil, muito invisível de racismo em América Latina e também em Brasil. Pero neste momento, especialmente depois de um governo mais democrático, neoliberal mais democrático, como o de Fernando Henrique Cardoso, a discussão sobre democracia racial mudou de patamar, é uma discussão muito mais do pluralismo étnico, cultural, linguístico, um debate muito caro também em outros países, como Colômbia, em reformas constitucionais em Colômbia, em Bolívia, também a discussão sobre nós somos pluriculturais, não somos mestiços, somos pluriculturais, temos muitos grupos, muitas línguas, muitas histórias. Então, este debate foi muito caro nestas gerações, como a última década do 20 e também as primeiras décadas deste século. Mas, com Bolsonaro, a extrema-direita, o debate sobre democracia racial retornou em Brasil. É um debate muito forte, porque os governos falam de um povo, uma nação, não há pluralismo, não há indígenas, solamente brasileiros, não há negros, solamente brasileiros. Então, voltamos para um patamar muito antigo de debate, em que não se pode falar sobre as diferenças, sobre as diversidades, solamente de la homogeneidade. Todos são uma só coisa, todos são de Deus, Deus está sobre todos, estamos sobre uma nação, não há nada que se possa. E português, a língua portuguesa, então, esta discussão é o que se passa hoje em la governança, solamente nos debates governamentais, se tu faz ouvir um político em outro país, numa conferência, certamente falarão de um Brasil muito grande, todos são brasileiros. Não há racismo no país, não há nada. Então, este é o discurso bolsonarista. Pero tu podes encontrar, certamente, muitas organizações nacionais e internacionais também, como Anistia Internacional e outras organizações que estão confrontando internamente e externamente este discurso de democracia racial que volveu, não sei se é assim que se habla, em Brasil. É isto que tenho a falar. Sobre a inclusão, há uma pergunta aqui de Valentina: esta política de inclusão feminina em los partidos políticos, em que ano se deu? Sim, a discussão começou em 1994, pero não era uma política legislativa, etc. Depois houve uma mudança, uma primeira legislação no final da década de 90, em 1997, e a legislação seguiu mudando, alterando-se, até que em 2018 temos uma mudança, que é esta configuração atual, que é a destinação de 30% como se diz, de los recursos públicos, do fundo público para mulheres, e destinação de 30% de tempo de TV também para as mulheres. Então, a legislação tem uma história que foi se alterando no tempo para uma aperfeiçoamento, como uma alteração. Perfeicionamento, graças, Camila, perfeicionamento. Sim, porque não funcionava no passado, né?
Mulheres não entravam também, tudo se passava como antes. Então, as mulheres foram perfeccionando a política para que houvesse uma mudança concreta. Bueno, Flavia, muchísimas gracias por esa pues, generosidad, de verdad, de poder compartirnos todo tu conocimiento sobre esos temas particulares de la representatividad. Antes había una mano levantada de Daniel, lastimosamente no la vimos y no alcanzamos a darle la palabra, pero queríamos saber si algún compañero o alguna compañera tenía una pregunta sobre este tema o si una idea para direccionar el debate. Bueno, ahí está Daniel. Entonces, si quieres, Daniel, la palabra es tuya. Yo tenía una pequeña pregunta y era que tú mencionabas que habían pocas, o sea, que los indígenas eran una fracción muy pequeña de la población. Entonces tenía la duda de si este proceso de mestizaje que ocurrió como en Brasil llevó a que en la actualidad el reconocimiento por la diferencia fuera muy diferente que en otras partes del mundo. Como que todos son homogéneos, por decirlo así. Eu penso que, graças, Daniel, pela tua pergunta, se entendo bem sobre a homogeneidade nacional, me parece muito cara em muitos países no mundo, né? Todos os países, de algum modo, desde o século XIX, vem se construindo uma nação uma língua em general. Em América Latina não é diferente, nos Estados Unidos também não, Canadá também não, todas as Américas há uma discussão sobre temos um país, temos um estado, temos uma língua, somos canadenses, somos colombianos, somos brasileiros, etc. Esta discussão sobre pluralidade e sobre diversidade é muito cara, especialmente a partir da década de 70, quando a filosofia política, os movimentos sociais passaram a formular questões sobre é possível uma nação e muitos povos, é possível uma nação e muitas línguas, é possível uma nação e variedade de credos, de grupos, etc. Então, esta transformação não se deu somente em Brasil, não somente em Colômbia e Bolívia, mas também em vários países, como o Canadá também passou a discutir sobre a língua, a cultura francesa. Então, é um giro, uma guinada, uma mudança internacional em que os movimentos passaram a repactuar as constituições, as legislações, e podemos falar de nação como se podemos imaginar nossa nação de outro modo. Nós podemos pensar como brasileiros, colombianos, pero múltiplos, com muitos grupos, e ainda assim é possível falar de Colômbia, ainda assim é possível falar de Brasil, da Argentina e outros. Então, isto é uma coisa. Outra coisa são as fórmulas como os governos autoritários tentam regressar as políticas, as visões, as imaginações tradicionais de nação. Então, vivemos hoje em Brasil, os Estados Unidos também tiveram esta experiência sobre Trump, que é a ideia de que somos uma nação, que não há divisão, que toda diversidade são divisões sociais, não são diversidade, não são. Então, temos que falar de um povo único, de um americano, de um brasileiro, como sob Bolsonaro. Então, vivemos hoje um processo em muitos países, à direita tem esse discurso antigo de imaginação nacional. Tu podes encontrar também em Portugal, hoje há um partido que se chama Chega, que é um partido de ultranacionalismo e que habla sobre um Portugal grande,
com uma nação única, contra imigrantes. Tu podes encontrar na Alemanha também situações de extrema-direita, com este discurso nacionalista, de uma especificidade nacional, de um povo específico, e a imigração é muito cara para estes países europeus. Para nós, a questão imigratória é interessante também, penso especialmente com os venezuelanos, haitianos, são pelo menos dois grupos, duas nações que têm vivido experiências migratórias muito dramáticas em América Latina, e estas discussões sobre a imigração também são importantes porque elas tensionam, em nosso caso, os venezuelanos têm vivido situações muito dramáticas em Brasil, porque há uma xenofobia muito forte em Brasil. E é interessante porque este discurso nacional de país, de unidade, é um discurso que falava Brasil não é preconceituoso, Brasil é um país inclusivo, todo mundo pode viver aqui, etc. Não pode viver haitiano, não pode viver angolano, não pode viver venezuelano. Temos vivido experiências muito graves de violações de direitos humanos em nosso país contra a população venezuelana em muitos dos nossos estados brasileiros. Então, estamos num momento muito dramático em que é possível encontrar discussões fortes sobre diversidade nacional, social, política, etc. E também um outro discurso muito forte, governamental, de homogeneidade, de democracia racial, uma tradição nacional muito antiga, de que remete nos inícios do século XX ou também no século XIX. Então, é muito interessante esta realidade, muito dramática, esta realidade contemporânea, porque há esta combinação de opostos, de oposições, de ideias radicalmente opostas. Não sei se te respondi, Daniel, não sei si tu compreendeste. Sí. Daniel, ¿sí? Gracias. Listo, perfecto. Bueno, aprovechando que ahorita Flavia estaba hablando pues de todos los temas de diversidad, nos surge una pregunta que pues nos parece súper relevante, y es, ¿qué prácticas individuales recomienda para incluir perspectivas de género y de raza en investigaciones y en las reflexiones sobre los diferentes contextos? É interessante a questão, porque em minha visão é muito importante tu fazer uma pequenita história sobre estes grupos, a experiência própria de cada grupo, em cada nação, contextos nacionais importam, contextos regionais importam. Se tu hablas sobre zonas rurais importam, se habla sobre zonas urbanas importam. Então, as discussões sobre grupos dependem de muitas variáveis, e estas variáveis são muito importantes para a compreensão e explicação do fenômeno social. Este é um ponto muito importante. Não se trata, de novo, se falar de uma discussão muito abstrata, teórica, muito abstrata, antes de se compreender as histórias das desigualdades dos grupos, as especificidades dos grupos. E se tu conheces bem esta especificidade regional, local, nacional, de país, então tu podes falar melhor sobre quais são as medidas especiais para a redução das desigualdades. Porque se tu pensas em aplicar um modelo pronto, não funciona, penso, porque é necessário uma investigação primeira, muito detalhada, muito cuidadosa, que envolve múltiplas disciplinas, multidisciplinar. Por exemplo, tu podes pensar num trabalho que envolve, que tem
tem história e economia, história e sociologia, história e antropologia, e tu podes pensar aqueles grupos. Outras questões importantes também sobre as desigualdades é pensar que as desigualdades se reproduzem e elas têm múltiplos mecanismos de las reproduções de las desigualdades. Temos que saber quais são os mecanismos de reprodução de las desigualdades. O que importa nesta discussão? Por exemplo, falei sobre política. Política há um mecanismo muito próprio. Quem exclui as mulheres da política? Uma pessoa comum, do senso comum, pode dizer: quem exclui as mulheres das políticas são elas mesmas. As mulheres não vão na política, então ninguém vota nas mulheres porque elas não aparecem. Não há mulheres na política, essa é uma possibilidade. Será que esta é a explicação para esta desigualdade? Outra explicação poderia ser a desigualdade de mulheres na política é porque o eleitorado não vota em mulheres. As mulheres apresentam, mas o eleitorado disse, não queremos mulheres na política, vamos votar somente em homens. É uma explicação, mas são explicações do senso comum, são explicações que não se sustentam, porque sabemos, os estudos, as investigações mostram que há um filtro em la lógica interna de las organizações políticas que excluem as mulheres. Esta é uma explicação, as mulheres são excluídas em las organizações como uma explicação muito cara a Charles Steele. Charles Steele, quando habla sobre a desigualdade persistente, habla sobre mecanismos de exclusões organizacionais. Então, este argumento é muito interessante porque as organizações produzem formas específicas de exclusão e o senso comum pensa que é as próprias mulheres ou mesmo os eleitorado que são responsáveis por isso. Então, é muito importante saber os mecanismos de exclusão. Se tu aposta num mecanismo errado, tu estarás com uma explicação comprometida e não haverá solução correta. Tu precisas compreender os mecanismos institucionais. Tu precisas compreender comportamentos sociais também, porque é muito importante saber como se comportam certos grupos, como se comportam mulheres, como se comportam homens, suas crenças, suas representações, suas percepções, suas experiências. Estes elementos são muito importantes para capturar, para flagrar um quadro social, cultural daquele grupo, é importante também. Penso que elementos demográficos também é importante. Importa se o grupo é pequeno, sim, importa se é minoritário, como os grupos indígenas são muito minoritários demograficamente. Evidentemente, se pensamos uma política para minorias, porque são realmente minorias, mas se estamos falando de grupos grandes, como pessoas negras em Brasil, grupos grandes. Se falamos sobre pessoas negras em Argentina, grupos minoritários. Então, tu podes olhar por um contexto nacional e isto muda. Se falamos de negros em Brasil, é a maioria. Se falamos de negros em Argentina, é a minoria. Então, se falamos de indígenas em Bolívia, não é minoria, mas se falamos de indígenas em Brasil, é minoria. Então, estas discussões são muito importantes. Outras discussões que dizem respeito às questões raciais também são importantes. Por exemplo, se falamos sobre pessoas brancas, se falamos sobre privilégios brancos, este é um tema muito caro, porque se falamos deste tema em México, tu podes falar quem é branco em México,
não, ninguém habla sobre branco, mas se tu encontras em Brasil, sim, nós temos 40% da população se habla eu sou branco, então tu podes falar de la blanquitud, blanquidad em Brasil, a mesma situação tu podes falar em Argentina, a população se diz eu sou blanca, então a discussão sobre mestizaje, blanquitud, blanquidad, indigenidade, negritude, todas estas discussões necessitam de uma reflexão especial, local, nacional, porque podemos falar de América Latina, mas também podemos falar de uma especificidade em Colômbia, em Equador, que são muito diferentes. Então, para falar de interseccionalidade, é necessário conhecer estas realidades distintas, estas histórias de desigualdades distintas, estas histórias de classificações distintas, os mecanismos de reprodução distintos, organizacionais, as formas comportamentais de atuação em la sociedade. Todas estas multidimensionalidades da sociedade são importantes porque tu tem que pensar em la estrutura social como algo complexo, como algo móvel, mas também com uma estrutura de reprodução permanente, de hierarquização permanente. É muito interessante e muito complicado. Sí, sí. No, pues muchas gracias, Flavia, por darnos como esa perspectiva tan amplia de lo que es el contexto social de cada persona y cómo eso influye muy fuertemente en lo que es el desarrollo personal de cada uno. Antes de seguir con una pregunta que está un poco relacionada con lo que acabas de hablar, queríamos preguntarte cómo estamos de tiempo, para no alargarnos, digamos, mucho con el tema. Talvez uns 15 minutos a más, Ok. pode ser, ok. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Flavia. Entonces, para continuar un poquito como por la línea que pues, sí venías hablando ahorita sobre todos los contextos sociales y demás, teníamos una pregunta que ya contestaste como en parte, pero era una pregunta que tenía como dos componentes y era la siguiente. ¿Cree usted que el contexto social, o sea, el lugar de nacimiento, clase socioeconómica, raza, género, etcétera, de cada persona determina ventajas o desventajas para desarrollar su proyecto de vida? Entonces, basado en lo que acabas de decir, pues claramente se va a entender que crees que sí. Pero el adicional que tenía esa pregunta era, ahora desde tu perspectiva personal, ¿cómo se evidenció eso un poco más directo ya como en tu contexto personal, digamos? Em mi contexto personal, em mi contexto, Sí, sí, como para, así como decía Camila al principio, que también sería un poco chévere conocer un poco más allá de la investigadora, que ya hemos sí. visto bastante, como ya, si no, o sea, si no tienes ningún problema, sería chévere. Não, Pues, claro. sí. Sim, sim, penso que para falar de contexto personal é necessário falar de generações, Ajá. de tempos, né? De cortes etárias. Então, em um contexto em que nasci, não havia nenhuma discussão sobre ações afirmativas, a discussão, Brasil é um país numa ditadura, então não falava sobre estas discussões, não havia nenhuma política de inclusões para grupos sociais, negros, indígenas, não, nada. Então, vivi num país que estava em transformação, um país que saiu de uma ditadura em direção a uma democracia. A democracia se instalou em Brasil com um pacto constitucional. Eu era criança neste contexto, e quando a discussão sobre expansão educacional se estabeleceu em país, foi muito importante para mim, porque em Brasil, quando eu era uma adolescente, a educação básica era tão somente até lá 8 anos para estudar todo. Era uma obrigação do Estado e uma partezinha que não sei como se habla em espanhol, que é como uma high school, quando este momento não era universal. Então, neste momento
em que vivi numa pequenita cidade em Brasil, numa região muito, não muito rica, muito pobre, mas neste momento o país estava em transformação e houve uma política de universalização da educação básica para todos no país. Isso é muito importante para mim, porque se não houvesse essa universalização da política educacional básica, e eu não teria estudado, porque era muito pobre, não poderia estudar numa escola privada. Em meu município nem havia escola privada, era um município de 30.000 habitantes e não havia escolas privadas e não tínhamos dinheiro para pagá-las. Então, é muito importante este cenário de poder estudar, de uma transformação educacional, universalização da escola básica pública para todos e todas em todo o território nacional, não somente em grandes centros econômicos do país. Outra questão personal importante é as políticas de permanência em instituições públicas do ensino superior. É muito importante também, como eu sou uma pessoa que veio, nasci em zona rural, não nasci em grandes centros, nasci em zonas rurais. Então, para estudar, eu precisava de uma moradia, de um lugar para ficar, porque as universidades estavam naquele contexto nos grandes centros, não estavam em pequenas cidades. Hoje, tu podes encontrar campos universitários em Brasil, em cidades médias, porque houve uma expansão do do ensino superior. Então, tu podes encontrar universidade, como minha universidade, a Universidade Federal Fluminense, está em cidades grandes, mas também em pequenas. Em minha época, não havia campos, universidades em cidades muito pequenas. Então, eu precisava ir para um grande centro. Se não houvesse políticas de permanência, políticas para que as pessoas pudessem ficar naquele espaço, moradias, alimentação para estas populações, não haveria possibilidade de eu estudar também, porque não poderia me manter naquela instituição. Então, naquele contexto, não havia políticas de ações afirmativas para pessoas negras, escolas públicas, não havia, mas havia uma política em algumas universidades de permanência. Se tu vens de um lugar muito longe, se tu vens de um estado diferente, tu podes ficar naquele campus, estudar ali, etc. Então, estes elementos de expansão educacional, de criação de oportunidades para grupos regionais, são muito importantes para a minha experiência personal e também para minhas outras reflexões acadêmicas posteriores, são muito informadas por esta experiência de expansão, de democratização, de inclusão, de mecanismos que enfrentem a desigualdade regional, nacional, de gênero ou racial, étnica. Listo. Muchas gracias, Flavia. ¿Ahí me escuchan bien? Ay, creí que se me había ido el internet. Ya. Entonces, muchos de nosotros no conocemos muy bien el contexto sociocultural de Brasil. Entonces, para ya ir cerrando, queríamos saber, entonces, para ti, ¿qué significa ser mujer? De pronto que nos cuentes también sobre ese infragrupo que es ser mujer afro, y de pronto si nos podrías cerrar con cuál ha sido esa enseñanza más grande que te ha dejado la academia, tu investigación.
uma pergunta, muitas graças, Camila. Há uma pergunta sobre uma palavra em português que hablo com muita frequência, que é caro. Caro é, sim, muito tratado, de importância, grande importância, muito central, muito central. E sobre ser mulher afro em Brasil, é uma pergunta porque as mulheres afro em Brasil são um quarto da população nacional. É um tamanho muito grande. Um quarto da população é mulher negra, afro, em Brasil. Este grupo é um grupo que está numa posição econômica e social muito precária, muito precária. As mulheres, em geral, as mulheres negras são mães solo, não sei se habla em espanhol, são mães Madres, sozinhas. cabeza de familia. Sem família? Madres, cabeza de familia. Sim, são madres e somente seus ninhos, não maridos, não companheiros, nesta situação muito precária, porque tem que trabalhar, cuidar da família, muita violência, não falamos desse tema, mas é um tema muito caro para estas mulheres indiretamente, porque os filhos vivem a experiência da violência policial, de mortes, de tráfico de drogas e muitas situações de vulnerabilidade social. Então, essas mulheres são mulheres que, em geral, são muito sofredoras e muito lutadoras também. São mulheres que estão em organizações sociais, mas também são mulheres que estão em situações em la calle, muito pobres, e neste contexto da pandemia, é mais grave ainda, porque em todo o mundo, sabemos, as mulheres perderam os empregos, as mulheres estão em condições mais precárias, as mulheres têm que cuidar de seus ninhos em uma casa, a família, então estamos numa situação muito delicada este momento. E a minha experiência é muito diferente desta realidade brasileira, porque embora eu tenha vindo de uma família muito humilde e de cidades pequenas, hoje lá esta posição que tenho na universidade é uma posição que não é individual. Tu podes encontrar outras mulheres negras indígenas em instituições universitárias. Indígenas, pouquito menos, porque indígenas, a situação das mulheres indígenas é muito mais complexa, muito mais difícil, porque as mulheres indígenas precisam migrar de regiões, de zonas muito mais afastadas para estudarem e se formarem. Então, tem questões muito diferentes entre mulheres indígenas, em termos das desigualdades, e mulheres também negras. E, nesta posição, como professora, temos poucas mulheres negras, pouquíssimas mulheres indígenas. Então, nós somos como, eu tenho uma brincadeira, como se fosse um poodle rosa, como se fosse uma coisa muito exótica, porque não se tem esta pessoa, como se passa esta mulher, não é uma professora de uma universidade muito grande, então é uma situação interessante, que é como algo exótico. Esta situação exótica é um reflexo da desigualdade, porque as pessoas não veem estas pessoas nestes lugares, então são muito diferentes. Então, passam por situações que não sei em espanhol, constrangedoras, situações em que, quem é você, onde você está, e são situações muito comuns em Brasil hoje. Ok. Y ya la última pregunta para empezar con la serie de preguntas de los demás estudiantes. A mí me causa mucha curiosidad, digamos, qué estereotipos o comportamientos tú notaste que eran, o sea, que eran malos, como que en algún momento tú te diste cuenta por qué se hace esto en Brasil, por qué pasa esto a nivel cultural o muy cotidiano, que nos contaras un poco sobre eso.
Los estereótipos são muito problemáticos porque estes estereótipos, estereotipias, são representações que levam a ações muito violentas. Se há um homem negro na calle, este é bandido, este é um ladrão, este pode causar mal, então vamos atirar, vamos prender, é uma pessoa perigosa. Então, a estereotipia em la população negra, em mundo, não somente em Brasil, em todo o mundo, é a representação de lo perigo. E quem falou sobre isso foi Frantz Fanon, num livro muito clássico chamado, em português, Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu não sei como é esta tradução para espanhol, mas imagino que há uma tradução para espanhol. Então, a imagem do perigo, de algo muito perigoso, as mulheres negras também vivem esta situação, são mulheres perigosas, é possível que possam fazer alguma coisa perigosa, violência. Então, tem muitas mulheres negras presas em cárcere, também muitos homens negros em cárcere. Os estereótipos, então, informam a ação comportamental, organizacional, e estes efeitos são muito fortes em las populações negras. Então, se tu és mulher negra, está em la calle, tu pode ser uma prostituta. Se tu és uma mulher negra, está em la calle, tu pode ser uma mendiga, tu pode estar preciso de um dinheiro da pata. Então, se tu és um homem negro em la calle, tu és um ladrão, tu és um perigo. Esta situação é muito violenta, é muito violento no cotidiano, o tempo todo tu tens que dizer, não é este estereótipo, é outro, não estamos neste enquadramento, estas representações têm sido muito caras em Brasil, muitas mortes se dão porque temos estas representações, estes estereótipos, estes rótulos, estas imagens fixas sobre as pessoas negras em país. Ok. No, la verdad, sin palabras, Flavia, en verdad que no solo nos informaste mucho sobre el contexto sociocultural brasilero, sino que también nos abriste mucho la perspectiva sobre temas de género y de raza. Muchísimas gracias, fue un honor tenerte en este conversatorio y pues no sé si alguno quiera, no sé, hacer una última pregunta para Flavia. Ya nos quedamos más o menos sin tiempo, Y pero ya el tiempo igual. está cortico. Entonces, Sí, pues nada, muchas gracias. Yo creo que estamos un poquito corticos de tiempo, pero sí quería decirte, Flavia, pues muchas gracias, muito obrigado, de verdad, por toda tu generosidad, por todo el conocimiento que compartiste con nosotros, por tu trayectoria. De verdad, mil y mil gracias por 1 hora y media, más 1 hora y 40 de tu tiempo. Nos vamos, yo creo que con una cantidad de anotaciones, de preguntas, de cosas que nos quedan también en la cabeza, que vamos a seguir discutiendo a lo largo del seminario. Y de verdad, nada, agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo y por tu generosidad. Y bueno, siempre súper bienvenida a Colombia, a la Universidad de los Andes también. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eric. Eric, ¿se habla Eric? Sí, de cualquier forma, eso siempre es difícil. Hay personas que me dicen Eric, de muchas formas, entonces cualquiera está bien. Sí. Em português é Eric. Muitas gracias, Eric, Camila, Juan, Paulina e todas que estão conosco, Valentina, Isabel, Vanessa, Camila. Muitas graças, é uma honra estar aqui com vocês. É uma conexão muito interessante e estou muito encantada
por estar nesta classe. Espero que possamos nos ver em um futuro sem pandemia e quero muito conhecer a Colômbia. Não conheço Colômbia. Tu também, todos são muito bem-vindos em Brasil. Um grande abraço, muitas gracias, obrigada. Muchas gracias, Muchas Flavia. gracias, Flavia. Ojalá la próxima invitación pueda ser ya en un contexto sin pandemia y que te podamos tener aquí físicamente en Bogotá. Sí, 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 sí. Gracias. Muchas gracias, un abrazo, que estés muy bien. Adiós, un abrazo. Chao, gracias. Chao. Y muchas gracias también, Paulina, Juan Antonio y Camila, por la moderación. Excelente, buenísimo. Si quieren, pues podemos vernos dentro de 8 días, o si alguien quiere, no sé, decir alguna cosa sobre nuestra invitada, también lo podemos hacer. Y si no, pues la próxima clase empezamos como con una pequeña conclusión, unos pequeños comentarios al respecto. Muchas gracias también, Camila, por tu portugués. Buenísimo, eso nos ayuda a todos con tus comentarios. Pero no, de verdad, súper, Juan Antonio, Paulina y Camila, por esa moderación. Muy, muy chévere. Felicitaciones. Entonces, perfecto. Si quieren, nos vemos dentro de 8 días. Yo creo que de verdad tenemos muchas cosas que pensar. De todas las cosas que nos contó Flavia, súper interesantes. Yo tengo aquí una cantidad de anotaciones, pues sí, de una cantidad de cosas pues muy aterrizadas de lo que hemos venido hablando en el curso a una realidad latinoamericana y brasileña mucho más concreta. Entonces, pues espero que ustedes hayan tenido la misma impresión. Dentro de 8 días, pues podremos intercambiar impresiones. Listo, perfecto. Estaba viendo los mensajes de ustedes. Muy bien, entonces, pues muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo, porfa, cuéntenme. Abran sus micrófonos. ¿No? ¿Todo bien? Listo, perfecto. Eric, muchas gracias por todo, por el espacio, muy chévere, muy buena oportunidad. Vale, Marco, muy chévere, muchas gracias. No, tenemos que darle las gracias como ya lo hicieron ustedes a Flavia. Entonces, buenísimo. Y me alegra que les haya gustado y bueno, pues nos vemos entonces dentro de 8 días. Juan Antonio, sí, claro que sí. Listo, perfecto. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Gracias. Gracias Chao, a ustedes. gracias.